Em meio às páginas do Antigo Testamento, entre relatos de juízes, batalhas e libertações, emerge a figura de um homem cuja história é tão impressionante quanto trágica. Seu nome? Sansão. Nascido com uma promessa divina e dotado de uma força sobrenatural, ele foi separado desde o ventre de sua mãe para um propósito sagrado: libertar Israel das mãos dos filisteus. Seu nascimento foi anunciado por um anjo. Seus cabelos nunca deveriam ser cortados. Ele não podia tocar em nada impuro, nem beber vinho. Era um nazireu, consagrado ao Senhor. Mas por trás da imagem de força bruta, escondia-se um homem impulsivo, apaixonado e muitas vezes inconsequente. A vida de Sansão é marcada por feitos extraordinários, matando um leão com as próprias mãos, derrotando 1000 homens com uma queixada de jumento, carregando os portões de uma cidade nas costas. Mas também é marcada por decisões precipitadas, amores perigosos e, por fim, uma queda devastadora. Neste vídeo, você vai conhecer Sansão, de herói invencível a prisioneiro cego, o preço da desobediência. Uma história que começa com a promessa de um Salvador e termina com um homem ferido, humilhado, mas que encontra redenção mesmo na escuridão de sua cela. Prepare-se para mergulhar em uma jornada intensa, onde fé, força, paixão e fraqueza se entrelaçam de forma profunda. Acompanhe a trajetória de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, do alto da sua invencibilidade ao fundo do poço da sua derrota. O nascimento de um escolhido. A história de Sansão começa antes mesmo de seu nascimento. Em uma época em que Israel vivia oprimido sob o jugo dos filisteus, o povo clamava por libertação. E é nesse contexto que encontramos Manoá e sua esposa, um casal da tribo de Dan que era estéril e sem filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e anunciou uma notícia surpreendente. Ela daria à luz um filho, mas este não seria um filho qualquer. A criança seria nazireu desde o ventre, um consagrado a Deus, e teria um papel vital: começar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. As instruções do anjo foram claras. A mulher não deveria beber vinho, nem comer nada impuro e jamais poderia cortar o cabelo do menino, pois o cabelo seria o símbolo da aliança dele com Deus. Manoá, incrédulo e ao mesmo tempo reverente, pediu que o anjo voltasse para ensinar como criar o menino. O anjo retornou, reafirmando a importância da obediência a Deus. E após um tempo, o milagre aconteceu. Nasceu Sansão. Desde pequeno, o menino crescia abençoado pelo Senhor, e o Espírito de Deus começou a se manifestar nele ainda jovem, especialmente na região de Zorá e Estaol. Era o início da trajetória de um homem escolhido que carregava em seu corpo a promessa divina e nos cabelos o sinal de sua consagração. A escolha de uma esposa inesperada. Já adulto, Sansão demonstrava uma força incomum, mas também uma impulsividade que o colocava constantemente em conflito com sua missão. Uma dessas atitudes controversas acontece quando ele desce até Tímna, uma cidade filisteia, e vê uma mulher que desperta seu desejo. Sem pensar muito, ele retorna a seus pais e diz: "Vi uma mulher entre as filisteias. Quero que a tomem por esposa para mim." Os pais ficam chocados. Eles tentam convencê-lo a escolher uma mulher do povo de Israel, alguém da mesma fé, da mesma cultura. Mas Sansão insiste: "Ela me agrada." O texto bíblico nos revela algo intrigante. Essa decisão, aparentemente impulsiva, fazia parte dos planos de Deus para criar um conflito com os filisteus, o povo inimigo que dominava Israel. A caminho de Tímna para conhecer a mulher, Sansão se depara com um leão jovem que o ataca ferozmente. Naquele instante, o Espírito do Senhor se apodera dele, e ele rasga o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito.
Sansão não conta a ninguém o que aconteceu e continua seu caminho. Algum tempo depois, ao voltar para casar com a moça, ele encontra o cadáver do leão. E, surpreendentemente, dentro dele há um enxame de abelhas e mel. Sansão então tira o mel e come, oferecendo também aos seus pais, mas sem revelar de onde veio. Esse episódio gera o enigma que ele fará aos filisteus no casamento. Mas mais do que isso, mostra o início de uma trajetória em que Sansão, mesmo ungido e separado por Deus, começa a tomar decisões perigosas, se envolvendo cada vez mais com os inimigos de seu povo. O enigma, a traição e a primeira vingança. Durante a celebração do casamento com a mulher filisteia em Tímina, Sansão propõe um jogo aos 30 convidados locais. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Esse era o enigma inspirado no leão morto e o mel que encontrara dentro dele. Sansão aposta roupas finas com os convidados. Se eles adivinhassem o significado do enigma em 7 dias, ele lhes daria 30 vestes. Caso contrário, eles teriam que dar isso a ele. O enigma é um desafio não só de palavras, mas também de poder. Os filisteus, incapazes de decifrá-lo, pressionam a esposa de Sansão, ameaçando-a com violência. Diante do medo, ela cede, chora, insiste, manipula Sansão até que ele, por fim, revela o segredo. Ela então o entrega aos filisteus. No último dia da festa, os convidados dizem a Sansão: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Sansão percebe a traição imediatamente. Ele responde com uma frase impactante e carregada de raiva. Se não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Furioso e tomado pelo Espírito do Senhor, Sansão desce até Ascalon, uma cidade filisteia, e sozinho mata 30 homens. Ele toma suas vestes e as entrega aos convidados como pagamento da aposta. E, sentindo-se traído, abandona a mulher e volta para a casa de seus pais. Mas o drama não termina aí. Em sua ausência, o pai da moça a dá em casamento a outro homem. Um ato que reacende a chama da vingança em Sansão e prepara o cenário para mais confrontos com os filisteus. Raposas em fogo. A vingança de Sansão contra os filisteus. Ao retornar a Tina algum tempo depois, Sansão decide visitar sua esposa. Ele leva consigo um presente, um cabrito, sinal de reconciliação. Mas ao chegar, recebe uma notícia devastadora. Seu sogro a havia dado a outro homem, o qual ele considerava melhor amigo de Sansão. Sentindo-se profundamente traído mais uma vez, Sansão declara com fúria: desta vez não serei culpado para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E então, numa das cenas mais surpreendentes e criativas de toda a Bíblia, Sansão captura 300 raposas, amarra-as em pares pela cauda e prende uma tocha entre cada par. Ele ateia fogo às tochas e solta os animais nos campos dos filisteus durante a colheita. Os estragos são imensos. Os campos de trigo são destruídos. As vinhas e os olivais também são consumidos pelas chamas. O prejuízo econômico é catastrófico para os filisteus e a humilhação é ainda maior. Eles, o povo dominante, são derrotados por um só homem usando raposas. A vingança, porém, não para por aí. Quando os filisteus descobrem que foi Sansão quem causou tudo aquilo por vingança contra o sogro e a esposa, eles decidem revidar. Num ato brutal, eles matam a mulher e seu pai a fogo. Um ciclo de violência se intensifica e Sansão, tomado de ira, parte para mais um ataque onde diz: se vós assim fazeis, tampouco eu cessarei enquanto não me vingar. Ele os ataca com força mortal, causando grande matança antes de se retirar para uma caverna na rocha de Etã. Ali, Sansão se isola, mas sua guerra com os filisteus está longe de acabar. 1000 homens com uma queixada, a força sobrenatural de Sansão.
A notícia do massacre causado por Sansão corre rapidamente entre os filisteus. Determinados a capturá-lo e acabar com sua ameaça, eles mobilizam um grande exército e marcham contra Judá, o território israelita. 3.000 homens de Judá, temendo represálias, vão até a caverna de Etã e confrontam Sansão. Eles dizem: "Sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que então nos fizeste isso?" Sansão firme responde: "Assim como eles me fizeram, eu lhes fiz." Os homens de Judá, com medo da represália filisteia, suplicam que Sansão se entregue. Ele aceita, mas com uma condição: que não o matem, apenas o entreguem amarrado. Eles o prendem com 2 cordas novas e o entregam aos inimigos. Mas ao chegar ao campo dos filisteus, algo sobrenatural acontece. O Espírito do Senhor se apodera de Sansão com força, e as cordas em seus braços se tornam como fios de linho queimado, despedaçando-se com facilidade. Ele olha ao redor, pega uma queixada de jumento que estava no chão e com ela realiza um feito impensável. Sansão mata 1.000 homens com uma arma improvisada. Essa cena é uma das mais épicas da Bíblia. Um homem sozinho, cercado por um exército, enfrentando todos com uma queixada. A força que ele demonstra não é apenas física, mas uma manifestação direta do poder divino que repousava sobre ele. Após a batalha, exausto e sedento, Sansão clama a Deus dizendo: "Tu me deste esta grande vitória, e agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos." E Deus, em resposta, fende uma rocha em Leí e dela brota água. Sansão bebe e recobra o ânimo. Aquele lugar passou a ser chamado de En-Acoré, que significa fonte daquele que clama. Com esse evento, a reputação de Sansão se espalha ainda mais. Os filisteus agora não o subestimam. E ele, como juiz de Israel, lidera o povo por 20 anos. Mas os erros ainda não acabaram, e seu ponto mais fraco ainda está por ser revelado. Dalila, a mulher que descobriu seu segredo. Após anos liderando Israel com sua força imbatível e fama crescente, Sansão começa a baixar a guarda. Embora fosse consagrado desde o ventre como nazireu, alguém separado para Deus, ele cada vez mais se afasta desse compromisso. E o ponto mais visível de sua fragilidade era sua constante inclinação por mulheres estrangeiras, especialmente filisteias. É nesse contexto que surge Dalila, uma mulher do vale de Soreque, com quem Sansão se envolve profundamente. A Bíblia não diz que ela o amava, mas deixa claro que Sansão a amava. Os governantes filisteus, vendo nessa nova relação uma oportunidade, oferecem a Dalila uma enorme recompensa se ela descobrir o segredo da força sobrenatural de Sansão. Ela aceita o acordo e então começa um jogo perigoso de sedução e manipulação. Dalila passa a pressionar Sansão diariamente. "Dize-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te afligirem." Sansão, brincando com a situação, mente 3 vezes. Diz que, se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, perderia sua força. Depois, afirma que se fosse preso com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, também ficaria fraco. Por fim, diz que, se suas tranças fossem tecidas num tear, sua força o deixaria. Dalila faz exatamente como ele diz e chama os filisteus em cada tentativa. Mas ao gritar: "Sansão, os filisteus vêm sobre ti!", ele sempre rompe os laços com facilidade e derrota os inimigos. Contudo, Dalila não desiste. Ela o pressiona dia após dia, até que Sansão, angustiado até a morte, cede à insistência. Ele revela o segredo: "Nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, então a minha força se apartará de mim, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem." Ao ouvir isso,
Dalila sabe que desta vez Sansão disse a verdade. Ela o faz dormir em seu colo, chama um homem e este rapa as 7 tranças da cabeça de Sansão. E então ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Mas agora é diferente. Sansão se levanta como das outras vezes, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Ele é capturado. Os filisteus vazam seus olhos e o levam para Gaza. Lá, prendem-no com grilhões de bronze e ele passa a girar uma mó, moendo trigo como um escravo, cego, humilhado e impotente. Esse é o ponto mais baixo da trajetória de Sansão. O homem que um dia foi o herói mais temido, agora é motivo de zombaria para seus inimigos. Mas mesmo em meio à escuridão e derrota, Deus ainda não havia terminado com ele. O clamor de um homem caído, o começo da restauração. Sansão está agora na completa escuridão, não só física por causa da cegueira, mas também espiritual. Aquele que foi escolhido desde o ventre para libertar Israel, encontra-se escravizado pelos inimigos que deveria destruir. Na prisão, ele gira a mó como um animal de carga. A vergonha é completa. Ele perdeu tudo: sua liberdade, sua visão, sua força e sua dignidade. Mas a Bíblia faz uma observação poderosa e silenciosa que muda tudo. Porém, o cabelo da sua cabeça começou a crescer, logo depois de ser rapado. Juízes 16, 22. Essa simples frase é mais do que um detalhe. É um sinal da graça e misericórdia de Deus. O cabelo de Sansão, símbolo do seu voto de nazireu e da presença de Deus em sua vida, começa a crescer novamente. Isso significa que, embora ele tenha falhado gravemente, Deus ainda estava escrevendo sua história. Enquanto gira a mó, Sansão certamente reflete sobre sua vida. Ele, que foi instrumento de milagres, agora conhece o peso das suas escolhas. É no sofrimento que ele começa a reencontrar sua verdadeira força. Não a força física que o tornava invencível, mas a força interior de um homem que reconhece sua total dependência de Deus. Esse período de humilhação não é o fim, é o recomeço. Deus não havia abandonado Sansão, apesar de sua queda. Em silêncio, no fundo de sua dor, Sansão começa a ser restaurado por dentro. E então chega o momento decisivo. Os filisteus planejam um grande sacrifício no templo de Dagom, seu deus. Querem celebrar a vitória sobre Sansão e sobre o Deus de Israel. Convocam uma multidão. O templo fica lotado. Lá estão os principais líderes filisteus, todos reunidos para zombar de Sansão e para oferecer sacrifícios ao seu ídolo. Eles mandam buscar Sansão para se divertir com ele. O homem cego e humilhado é trazido ao templo como atração. Guiado por um menino, ele é colocado entre as 2 colunas principais que sustentavam o edifício. E é ali, no ponto mais simbólico da sua derrota, que Sansão faz sua oração mais poderosa. Ele não pede vingança pessoal. Ele pede algo mais profundo. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele coloca as mãos nas colunas e diz: morra eu com os filisteus. E com toda a força restaurada, não apenas física, mas espiritual, Sansão empurra as colunas, e o templo desaba sobre ele e todos os filisteus ali presentes. A Bíblia termina dizendo: e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Juízes 16, 30. O herói caído, que havia perdido tudo por causa da desobediência, termina sua vida cumprindo a missão que lhe foi dada: libertar Israel dos filisteus. Sansão morre, mas não como um derrotado. Ele morre restaurado por Deus, em um último ato de fé, coragem e entrega. A vida de Sansão é um espelho poderoso.
Deus nos escolhe mesmo antes de nascermos, levando-nos a propósitos maiores. Nossas fraquezas e decisões impulsivas podem nos afastar da bênção divina. Mas, mesmo no fundo do poço, Deus opera a restauração quando nos voltamos a Ele em humildade. Sansão, o nazireu consagrado, começou invencível, tornou-se prisioneiro cego e derrotado e findou sua jornada cumprindo, num último gesto de fé, a missão de libertação de Israel. Sua história nos desafia a refletir. Estamos permitindo que Deus mantenha sua promessa em nossas vidas? Ou temos cortado os cabelos da nossa consagração com nossas próprias mãos? Se você foi tocado por essa narrativa, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de inspiração e inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que enfocam fé, queda e redenção. Deixe nos comentários: qual momento da vida de Sansão mais te impactou? Seu nascimento miraculoso, sua força sobrenatural, sua queda ou seu ato final de fé? Vamos conversar. Até o próximo vídeo e que sua jornada seja marcada pela fidelidade a Deus, mesmo nos dias de maior fraqueza.